Ô, Bela, eu tenho uma pergunta que acho que é uma pergunta importantíssima. Eu já queria começar com ela. Por que eu não consigo ser saudável, mulher? Você tem que ler meu livro. Eu Leandro, tô leia meu sabendo, livro. tô sabendo. Esse livro, na verdade, foi meio que um sonho, assim, um projeto que eu tinha no meu coração de unir as minhas áreas de conhecimento, que é a saúde, né, nutrição e a teologia, e tentar mostrar para as pessoas que o buraco é mais embaixo, sabe? Que o problema ele é um pouco mais profundo do que as pessoas imaginam. A gente Como assim? a gente nada em águas rasas, né? A gente acha que a solução é você fazer 3 meses de academia ou um plano dietético da moda que promete entregar mundos e fundos, mas no fim das contas você está submetendo o seu corpo a uma restrição calórica, dependendo do tipo de dieta, que não é saudável. E no fim você não vai colher as mudanças, porque você tem que fazer uma reprogramação mental, né? Existe um fenômeno incrível no nosso cérebro que é a neuroplasticidade. A gente consegue modular essas respostas mentais, cerebrais, né? Ao passo que a gente é exposto a novas experiências. Então, a minha ideia foi realmente mostrar para as pessoas que não é a dieta da moda, que não são 3 meses de academia, que não é um estímulo chamado Projeto Verão. É uma reprogramação mental, espiritual e física. E enquanto nós não trouxermos essas 3 esferas juntas, não vai ter mudança consistente. Tem que encaixar essa engrenagem Não nos é três fácil. pontos Sim, ali. não é fácil. Quando a gente fala em equilíbrio, viver uma vida equilibrada, nós não estamos falando, e veja bem, isso é muito importante, nós não estamos falando de uma perfeição. Porque não existe, nós não somos seres perfeitos. Somos seres imperfeitos vivendo num mundo imperfeito. Então, falar em perfeição é balela. Isso daí é coisa inalcançável que realmente vai gerar pessoas frustradas. A gente tem que entender que o equilíbrio, ele existe quando você conhece os dois extremos. Ou, no meu caso, por exemplo, eu era muito sedentária, depois eu fiquei muito neurótica, e hoje eu posso dizer que eu achei o meu equilíbrio. Então é importante que cada um encontre o seu próprio equilíbrio, mas trazendo para a mesa essas 3 vertentes que são corpo, mente e espírito. Sim. Como é que foi essa transição, né? De você saiu dessa vida sedentária que você acabou de falar e chegou no fisiculturismo. Como é que foi isso daí? Eu tinha um trabalho extremamente estressante. Eu trabalhava no escritório e eu lidava com metas, números, e era uma loucura, assim. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, na verdade. Então, eu estava ali meio que por comodismo. Eu acho que a gente acaba se acomodando, dependendo do trabalho que a gente tem. A gente já se acomoda com aquela história, né? Eu tenho carteira assinada, estou aqui fazendo, não necessariamente o que eu amo, mas enfim, estou fazendo. Então, isso me gerava muito estresse. Essa zona de conforto, Essa zona de não? conforto, mas é a pressão também do trabalho. Então, eu acabava não cuidando de mim. Eu estava ali muito enfurnada, dedicada àquilo, e eu não cuidava de mim. Eu esqueci de mim, eu me anulei por muito tempo. E eu me lembro que eu fiquei muitos anos sem fazer check-up, porque nos Estados Unidos não existe essa história de hospital público, não. Lá você tem que pagar e é tudo muito caro. E nessa época eu não tinha condição, assim. É triste falar isso, mas dizer que a gente não tem condição para cuidar da gente mesmo, mas lá a história é diferente. Eu fiquei muito tempo sem fazer esses exames e quando finalmente eu fui fazer os exames, decorrente de uma reclamação do corpo, eu senti uma dor abdominal, fui fazer os exames, eu fiquei muito chocada. Que eu era magra, mas uma falsa magra, e as pessoas até acham, né, que a magreza é sinal de saúde, nem sempre. Eu tinha o colesterol super alto, eu estava com vários marcadores não satisfatórios naquele momento, e um desses marcadores, eu me lembro, que indicava possível esteatose hepática, que é uma condição onde se acumula gordura no fígado. E aquilo me assustou tremendamente. Eu falei, caramba, eu tenho 26 anos, né? Imagina, se eu tô assim agora. Caramba. E aí, essa foi a virada de chave. Através de uma dor, o corpo literalmente te deu um sinal ali pra... Literalmente. Aí eu pensei, falei, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, eu preciso tomar uma atitude. E aí eu comecei para academia, só que foi maravilhoso, assim, porque eu me encontrei, não no universo da academia necessariamente, mas nessa história de falar sobre a saúde. E falar sobre a saúde de um ponto de vista mais profundo, assim, que não fosse só a história da academia, do abdominal, da dieta, mas de como funcionam os processos metabólicos do nosso corpo e como que isso está acessível para todo mundo e como nós, enquanto seres humanos, seres viventes, precisamos tomar responsabilidade da nossa saúde e aprender. Eu falo, as pessoas gastam tanto tempo em rede social, às vezes fiscalizando a vida do outro, stalkeando, falando de bobagem, postando bobagem, mas não tiram um tempo para ler o básico sobre a saúde. Por exemplo, o que esse alimento faz no meu corpo, o que é carboidrato, o que é gordura, quais são os alimentos que devem ser evitados. As pessoas simplesmente não se preocupam com isso. E é uma coisa que está
todo dia na vida de todo mundo. Todo dia. A nossa existência depende disso. Sim. A nossa saúde depende disso. A forma como a gente vai desfrutar da vida depende da maneira como a gente rega ou não, né, o nosso jardim. Então, se você não está cuidando bem do seu corpo, essa conta vai chegar em algum momento. Você vai continuar vivo, muito provavelmente sim, tomara que sim, mas e aí? Como que vai ser a sua velhice? A gente tem que pensar a longo prazo. Sabe quem separou, os famosos aí, como é que tá a vida de todo mundo, né? Sabe tudo, mas não tem tempo para ler um livro. Então, assim, nessa época eu comecei a me interessar muito sobre a nutrição holística, que lida, né, assim, de forma integral o corpo e algumas dietas bem específicas. Enfim, que talvez não seja aplicável a longo prazo, mas que naquele momento foi muito essencial para mim. Inclusive, esse livro eu sempre falo dele, porque ele mudou a minha vida, chama Fit for Life, do Harvey Diamond. Não tem ele em português, mas é um livro assim incrível, com uma abordagem muito inteligente. E eu apliquei tudo daquele livro na minha vida durante um período. E eu comecei a ver mudanças. E foi ali que eu me apaixonei. Eu falei, cara, é sobre isso que eu quero falar. É isso que eu quero levar. É isso que eu quero fazer. Eu quero falar para as pessoas.